Que Deus nos abençoe. Gostaria de chamar o pastor reverendo Jesus aqui à frente. Gostaria que a igreja estendesse as mãos sobre o pastor Jesus. Bênção sobre a nossa igreja. Querido Deus, querido Pai, pedimos que o Senhor, com a Tua infinita graça e misericórdia, venha derramar sobre nosso pastor Jesus Teu óleo, Tua unção, a Tua presença, o inspira através do Teu Espírito Santo, para que ele possa ser usado para Ti, Senhor, para que as palavras proferidas possam acalentar nosso coração. Pai Santo, nós precisamos tanto, Pai, da Tua palavra, do Teu carinho, do Teu amor. Precisamos tanto ter reverência ao Senhor. Abençoa-nos nessa noite, Pai Santo. Usa a vida do pastor, o reverendo Jesus Ross, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Quero conversar com vocês hoje sobre um texto muito inquietante da Palavra de Deus. Eu me debati com esse texto um tempão e não vou ler o texto todo porque ele é muito conhecido de vocês. É o texto que é comumente chamado de a parábola do bom samaritano, como se houvesse samaritano ruim, né? Mas ele é apelidado aí nas algumas versões da Bíblia, aparece o título desta perícope como a parábola do bom samaritano. Não quero falar sobre o bom samaritano. Eu tenho dificuldade para entender que as mensagens do texto bíblico são aquelas que aparecem, que pulam logo de cara diante do rosto da gente, quando a gente começa a ler. Eu demoro para aceitar que a mensagem seja assim tão explícita, e eu quero cavar o texto, eu quero entrar nas entranhas da intenção de quem colocou aquilo lá, e uma frase de Jesus me incomodou demais na leitura desta parábola. Então eu quero destacar com vocês, você pode ver aí na tua Bíblia, Lucas 10, 30, Lucas 10, 30. Abra aí na tua Bíblia, Lucas 10, 30. E eu vou mostrar para vocês o que é que me incomodou neste texto. Lucas 10, 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Esse texto, ele aparece depois de uma conversa do Senhor Jesus com um jurista, traduzido aí como doutor da lei. Esse homem, ele procura Jesus não para o seu crescimento espiritual, mas ele procura Jesus para armar uma cilada para Jesus. Essa conversa, ela acontece num... Tem muita gente ouvindo, essa conversa acontece no ambiente público. E esse homem vai lá para tentar fazer Jesus se contradizer, e então surpreender o Senhor Jesus numa falha, e aí ter do que acusar o Senhor Jesus. Então veja, ele era um jurista, ele dominava o que se conhecia de leis daquela época, que eram as leis, principalmente as leis escritas por Moisés. E ele faz uma pergunta para Jesus, conhecedor que era das leis de Moisés. Ele diz para Jesus: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ora, um homem que dominava as leis de Moisés, que dominava as leis da Bíblia que estava disponível naquela época, ele sabia muito bem o que é que tinha que se fazer para herdar a vida eterna. Então Jesus devolve a pergunta para ele, mostrando que sabia muito bem que aquele homem tinha conhecimento das Escrituras. E aí Jesus diz para ele: o que você lê? Como é que você entende?
E aí o homem tem que revelar o seu conhecimento. Na Escritura está escrito que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E Jesus diz: respondeu bem, muito bem, que inteligente que você é, faz isso e você vai viver. O homem olha para os lados, ele olha aquelas pessoas, como se as pessoas estivessem dizendo: e aí, agora, o que vai acontecer? Então ele faz uma nova pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? E aí entra essa parábola fascinante, que Jesus começa dizendo assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. É aqui que eu empaquei. Por que é que Jesus começa citando isto? Certo homem, veja que Jesus está contando aqui uma parábola, então é uma história imaginada na cabeça de Jesus. Por isso esse homem não é identificado, ele não é real. Jesus quer transmitir uma mensagem contando essa história que ele criou, deste homem, e ele diz um certo homem. Portanto, esse homem não tem nome, ele é anônimo, ele pode ser eu e pode ser você. Uma certa pessoa saiu, desceu de Jerusalém para Jericó. Por que citar o nome dessas duas cidades? Porque antes de contar toda a história, Jesus coloca esse detalhe estranho aqui na sua parábola. Certo homem, resolvemos bem essa questão, está descendo de Jerusalém para Jericó. Jesus não podia dizer simplesmente: um certo homem estava andando pelo caminho e de repente aconteceu tal coisa com ele. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus poderia ter dito: um homem estava indo pelo caminho e foi surpreendido por assaltantes. Não é isso que ele faz. Jesus diz que um certo homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém está num nível de elevação geográfica muito grande em relação a Jericó. Jericó é a cidade mais baixa, mais abaixo do nível do mar de todas as outras. Nenhuma cidade está tão abaixo do nível do mar como está Jericó. Para se sair de Jerusalém e ir para Jericó, então, existia uma descida bastante grande, de quase 30 quilômetros. Essa descida, ela faz uma curva. É o único caminho de Jerusalém para Jericó. Faz uma curva. No topo dessa curva, no ponto mais arredondado da curva, essa curva ela sai da visão tanto de Jerusalém como ela sai da visão de Jericó. Por isso é um lugar preferido pelos assaltantes. Os assaltantes ficavam ali. Todas as pessoas daquela época tinham essa informação, que os assaltantes gostavam de ficar ali porque era um lugar fora de visão. Era fácil de assaltar as pessoas. Outra informação interessante com relação a Jerusalém: Jerusalém era o centro espiritual dos judeus. É onde estava o templo, é onde as pessoas se reuniam, as pessoas estavam lá agrupadas com outras da mesma forma, com os mesmos pensamentos e os mesmos objetivos. Estavam em família. Em Jericó havia um contexto diferente, justamente pela altitude em que Jericó estava. O clima era muito ameno, era um clima gostoso para se viver, era um clima temperado. Por conta do clima, havia ali uma exuberante plantação, havia verde, havia fartura de comida. Por ser de um clima ameno, havia ali uma produção cultural e comercial muito grande, e as pessoas ali de Jericó eram muito bem de vida, justamente por conta dessas coisas todas. Algumas flores muito perfumosas só ocorriam em Jericó. Então, para quem queria ganhar dinheiro e viver bem, para quem queria uma oportunidade de crescer na vida ou de se estabelecer na vida, Jericó era o lugar ideal.
materialmente falando. O lugar de bênção era Jerusalém. O lugar de culto, de adoração, de comunhão com Deus é Jerusalém. Jericó é o lugar da vida material, distante de Deus. É um lugar pagão, digamos assim. É um lugar onde havia templos de diversas religiosidades daquela época, que não a religião de Deus. Não a religião que os judeus praticavam em Jerusalém. Então era um lugar que era economicamente viável, mas espiritualmente era perigoso. Em Jericó, as doutrinas do Deus verdadeiro não eram pregadas ali. Então quem ia para Jericó, ia buscar em Jericó qualquer coisa, menos comunhão com Deus. Buscava satisfazer os seus interesses próprios. Eu queria ganhar mais dinheiro, vão para Jericó. Eu queria ficar perto de pessoas mais descoladas, vamos para Jericó. Eu queria ter mais oportunidade e segurança para minha família, vamos para Jericó. Eu queria comunhão com Deus, Jericó não é o lugar. Inclusive Herodes fica estabelecido em Jericó. Então não é lugar para cristão. Não é lugar para os que se chamam cristãos, não é em Jericó. Foi em Jericó que Jesus foi tentado. É em Jericó que o diabo se apresenta para Jesus e tenta tirar Jesus da sua missão. Da tentação de Jesus, acontece o seu divisor de águas, e a partir da tentação de Jesus é que Jesus começa de fato o seu ministério. Portanto, se o diabo queria tirar Jesus do seu propósito, este lugar fundamentalmente seria Jericó também. Então Jericó, lugar de crescimento material, financeiro, social, não era o lugar de Deus, era o lugar de Herodes e o lugar do diabo. E era o lugar de desencaminhar pessoas que queriam seguir a Jesus. Por isso Jesus usa esta expressão: um certo homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Não só geograficamente, mas espiritualmente esse homem estava decaindo. Ele estava perdendo a sua qualidade espiritual, a sua saúde espiritual. Ele estava desviando o seu foco. Ele estava tirando o foco das coisas de Deus e sendo seduzido pelas coisas do mundo, pelas facilidades, pelas respostas imediatas, na busca da satisfação das suas questões subjetivas. E o que é que acontece com quem se afasta do lugar onde está Deus? Fica sujeito às intempéries da vida. Muitas pessoas conseguiram chegar em Jericó. Jericó tem mais ou menos 11 mil anos de idade. E nesses 11 mil anos de idade, Jericó foi a cidade mais habitada por diversos povos. E todos os povos que se estabeleciam lá prosperavam. Então, muita gente chegou a Jericó. Mas nem todos chegam a Jericó. Alguns ficam pelo caminho. Como este homem que Jesus diz aqui, esse certo homem que ao descer para Jericó, ao passar nesta curva, onde ele já não estava mais sob a visão dos seus irmãos, onde ele já não estava mais sob a visão dos líderes religiosos que cuidavam dele no templo, quando ele se afasta do campo de visão do que nós podemos hoje chamar de igreja, ele cai na mão de pessoas ruins, que tomam o que ele tem, e não só tomam o que ele tem, como espancam aquele homem, e deixam ele caído, quase morto. Tudo isso porque ele preferiu escolher se afastar de Deus e ir para Jericó. Como eu disse, tem gente que dá certo. Mas quando você tem uma comunhão com Deus e você vira as costas para Deus, você também perde a proteção de Deus. Deus não tem mais compromisso com você, porque não é Deus que se afastou de você, é você que está indo para Jericó. Deus não está indo com você,
Jericó é lugar de Herodes e do diabo, não é lugar de Deus. E aquele homem fez esta opção e por isso perdeu o que tinha. Perdeu a fé, perdeu a comunhão, perdeu o dinheiro, perdeu a saúde, perdeu tudo. Hoje, conversando com a minha sogra na hora do almoço, ela relembrava para a gente a história de Jó. E enquanto ela falava, eu tive um insight sobre Jó. Vocês lembram o que acontece com Jó? Jó perde tudo, não é isso? Mas quando nós perdemos tudo estando com Deus, Deus devolve, Deus repõe, porque nós estamos sob a proteção de Deus. Mas quando nós perdemos tudo longe de Deus, nós estamos por nossa conta própria, então as coisas não são repostas com facilidade. Por isso muita gente se desespera e tira a própria vida, porque colocou sua expectativa em coisas deste mundo, em coisas materiais, e de repente ela se vê sem as coisas materiais e sem Deus, sem amigos, vítima de roubo, vítima de falcatruas, se decepciona, é surpreendido neste caminho de declínio. Depois que eu percebi essas coisas, nessa parábola brilhante de Jesus, eu entendi por que ele começou com esta informação. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E por descer para Jericó, abandonando Jerusalém, aconteceu todas estas desgraças com aquele homem. Ele perdeu tudo, mas perdeu tudo longe de Deus. E quando a gente perde tudo longe de Deus, nós ficamos dependendo da caridade, das esmolas, daquelas pessoas que eventualmente possam nos ajudar ou não, porque aí nós seremos, de certa forma, estorvo, peso para outras pessoas que não têm necessariamente a responsabilidade de corrigir as consequências das minhas decisões erradas. Então eu agradeci, Senhor Jesus, obrigado por iluminar a minha mente, porque agora eu quero fazer uma reflexão, Senhor Jesus, eu comigo mesmo. Em algum momento, Senhor Jesus, eu estou me afastando de Jerusalém, buscando Jericó, e isso me causou alguns arrepios. Ainda ontem, enquanto o coral estava ensaiando aqui, eu comentei com o Mauro, comentei com algumas pessoas, falei, isso aqui está me incomodando. Essa informação de Jesus aqui está me incomodando, e eu queria que incomodasse você também agora. Olha para a tua vida. Vê se você não tem se afastado de Jericó, de Jerusalém. Vê se em alguns campos da tua vida você não tem buscado Jericó. A saúde da tua família, você está querendo restaurá-la ou mantê-la em Jerusalém, na presença de Deus, ou está querendo buscar ajuda em Jericó? A sua comunhão, o seu crescimento como pessoa, o crescimento da sua comunhão com Deus, você está alimentando isso em Jerusalém ou você acha que vai encontrar isso em Jericó? O seu relacionamento pessoal com seu namorado, com a sua esposa, com seu esposo, você está querendo tornar isso saudável em Jerusalém ou você acha que em Jericó vai achar uma pessoa mais interessante? Talvez uma pessoa que não seja tão igrejeira, talvez uma pessoa que saiba curtir mais as coisas que há em Jericó. E as amizades? E as amizades? Você valoriza as suas amizades de Jerusalém? Ou você está valorizando mais as amizades que tem em Jericó? Eu confesso, meus queridos, que isso me causou alguns arrepios muito interessantes. E eu disse, Senhor, não me deixa chegar em Jericó, em nenhum campo da minha vida. Não me deixa, Senhor, ainda que eu tenha que ser roubado e espancado pelos bandidos. Usa o teu poder de alguma forma para que eu não chegue em Jericó.
E eu creio que você deveria fazer esta mesma oração. Se em algum momento da tua vida, se em algum aspecto dessa vida multifacetada que nós temos, se em algum campo, em algum ângulo da tua vida você está querendo dar um pulinho em Jericó, não faça isso. Não faça isso, volta correndo para Jerusalém. Volta correndo para Jerusalém. E não deixa isso para amanhã, não. Não deixa isso para amanhã. Não peça para Deus abençoar uma coisa errada que Deus não vai abençoar. Eu nunca vi Deus destruir uma família para começar outra. Nunca vi. Sabe aquelas pessoas que praticam adultério, aí fica com a pessoa com quem adulterou e depois posta nas redes sociais: esta pessoa foi presente de Deus. E eu digo assim: como? Então Deus destruiu aquela família para construir essa? É assim que Deus funciona? Essas pessoas estão em Jericó, já passaram pelo assaltante, já chegaram em Jericó, mas estão longe de Jerusalém. Então dá uma olhadinha aí na tua vida espiritual, na tua vida emocional, nos teus relacionamentos, na tua vida profissional, naquilo que você fala, naquilo que você faz, naquilo que você tem pensado. Vê se você não está a caminho de Jericó. E se você perceber que você está a caminho de Jericó e você ainda não foi assaltado, não foi espancado pelo diabo, é porque dá tempo de você voltar correndo para Jerusalém. Eu recomendo que você faça isso. Quando Jesus orientou os seus irmãos e seus amigos, dizendo que grandes coisas aconteceriam na vida delas, isso está lá em Lucas 24, 49, Jesus disse assim: ficai na cidade de Jerusalém. Um pouco antes dele ser assassinado, um pouquinho antes dele ser assassinado, no processo de aparição para a sua igreja, quando ele diz para a igreja o que iria acontecer logo em seguida, ele diz: ficai na cidade de Jerusalém. Está lá em Lucas 24, 49. Então, meu querido, minha querida, esquece Jericó, esquece, apaga da tua cabeça Jericó, fica em Jerusalém. Que Deus nos abençoe.